noite, Rodrigo. Tá me ouvindo bem aí? Boa noite, tô sim. Ah, perfeito, Tranquilo. perfeito. Show de bola. Vou esperar o pessoal até chegar pelo menos 5 pessoas, aí a gente já começa, tá? Pronto, tranquilo. Vou ficar aguardando aqui. Beleza. O pessoal esperar só juntar umas 5 pessoas, aí a gente já começa, tá? Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite. Bom, tem 5 pessoas, vamos começar, né? Vocês estão vendo a minha tela certinho, né? Pra mim tá ok. Perfeito. Vamos lá, hoje a gente vai abordar a questão do volume, certo? O princípio do esforço versus resultado, tá? A terceira lei, no caso do Wyckoff. Vamos lá, importante. Um gráfico de preço sem volume é semelhante a um carro sem tanque. O volume dá 50% da informação, a outra metade é encontrada estudando o preço, candle ou vela. VSA significa, né, a análise do spread por volume, certo? O que é um spread? Eu fiz uma exemplificação aqui, então. O spread é o corpo total do candle, tá? Entre a abertura, fechamento e a movimentação que o candle fez, tá? Deixa eu só mudar essa cor aqui. Isso aqui é independente do tipo de volume. Então vamos considerar que ele é um volume de baixo, fica mais fácil. Ó, abre aqui, certo? Fechou aqui. É, é, entre abertura e fechamento a gente tem um spread, certo? Ó, abriu, movimentou, desceu, certo? Fechou. Toda essa movimentação aqui de pavio a pavio, entre máximas e mínimas, a gente também tem a formação de um spread, tá? A mesma sistemática aqui, tá? Daqui desse pavio até aqui embaixo, a gente tem um spread. Aqui também dessa abertura até aqui nessa ponta do pavio, a gente tem um spread. Aqui também, tá? Até nessa ponta do pavio, um spread. Assim, é toda. Um spread é o que? Assim, é considerado toda a movimentação que o preço fez, certo? Na formação do candle. Se a gente considerar esse último candle aqui, esses dois últimos candles de baixo, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Ó, ele abre nesse ponto, ele teve ou melhor, um candle de baixo, certo? Então ele abre nesse ponto, ele tem uma movimentação de alta que joga lá em cima, aqui ele sofre um rebote, né, e fecha aqui embaixo, certo? Aqui é a mesma sistemática. Abre nesse ponto, desce, ele sofre um rebote aqui e sobe fechando o preço, tá? Toda essa movimentação é considerada um spread. Por quê? Porque quando a gente for analisar o volume, a gente vai ter que analisar o contexto geral, tá? Que aqui deixa eu colocar aqui como exemplo, só um pouco. Porque aqui, quando a gente for fazer a leitura, vou colocar ele aqui. Deixa eu montar aqui, vou colocar como candle vermelho, que daí fica mais fácil para distinguir, né?
aqui nesse caso aqui, ó, aqui a gente teve ação contrária de compra, certo? E aqui a gente também teve ação contrária de compra. Aqui quem prevaleceu foi venda, quem prevaleceu foi venda. Aqui essa parte inferior é compra, certo? A superior aqui é venda, tá? Aqui a entrada, aqui quem concentrou nesse ponto foi a venda, certo? Os vendedores, aqui quem concentrou foi os vendedores. E nessa parte aqui de baixo quem concentrou foi compra, tá? Por isso que é importante assim você ter um conhecimento do spread, que é toda a movimentação que aconteceu dentro do candle. Vocês lembram daquela primeira aula, né, de questão de abertura, fechamento, a ação do preço em si dentro do candle, né? Abriu, subiu, fez aquela toda a movimentação. É para vocês terem a noção agora assim, para auxiliar na interpretação do spread, tá? Certo? Alguma dúvida nessa parte aqui do spread? Tá tudo certo, a gente pode seguir. Podemos seguir? Tá Por bom? mim tá tudo certo. Beleza. A leitura do mercado segue a oferta e a demanda. Portanto, a leitura do volume tem uma parte importante na análise. O VSA permite identificar desequilíbrios entre compradores e vendedores, observando o preço e o volume. Ó, nesse exemplo que a gente passou aqui, a gente já viu o desequilíbrio, certo? Ó, aqui está em equilíbrio, equilíbrio. Aqui em tese estaria em equilíbrio, porém prevalece a venda, certo? Porque você considera do pavio até no fechamento aqui desse candle, quem prevaleceu foi a venda, certo? Aqui a gente já tem um desequilíbrio claro, tá? E quem prevaleceu aqui foi a compra. E aqui também, ó, um desequilíbrio claro, quem prevaleceu aqui foi a compra. Opa, esse aqui está errado, tá? Vamos mudar aqui. Esse aqui é a entrada de venda, aqui, ó, de venda, tá? Aqui a gente tem um desequilíbrio claro, né? Que é só um pouquinho de venda e uma grande concentração de compra. Aqui não, aqui ó, você interpretaria ele como se fosse um candle fechado assim de venda, certo? Terceira lei do esforço e resultado. Toda ação tem uma reação, ou seja, a ação do preço, que é o candle ou a vela, ela deve refletir na ação do volume. Ela tem que ser compatível, certo? Ela tem que ser compatível. Preço e volume devem estar sempre em harmonia um com o outro, onde o esforço é representado pelo volume e o resultado é representado pelo preço, que é o candle ou a vela, tá? Eu coloco candle ou vela por quê? Porque algumas pessoas costumam chamar de classificar como candle, né? Outras chamam só por vela. Tá? Essa lei é aplicada em vela por vela de forma individualizada, pois será feita uma investigação forense para se descobrir se a lei foi respeitada. Caso tenha sido respeitada, o gráfico está sadio e fazendo a movimentação que deveria fazer. Ele tem que vir em harmonia, certo? O que nos permite passar para a análise da vela seguinte. Caso contrário, há uma anomalia onde precisaremos descobrir o motivo. Vamos olhar aqui no gráfico rapidinho. Vamos pegar esse pedacinho aqui, tá bom? Ó, aqui a gente tem essas velas. Ó. Essa aqui foi uma ignição, perfeito. O volume injetando. Aqui a gente tem os seguintes candles. Ó, essa primeira situação aqui,
depois, olha que vocês lá na frente, a gente for analisar o VPA, vocês vão ver que isso aqui é o padrão de reversão, tá? Porque isso aqui, ó, o candle está pequeno, certo? A barra de volume está pequena desse candle, indicando a exaustão do movimento. E esse segundo candle aqui que engolfou o anterior, ó, ele tem uma barra de candle muito maior que a anterior. Isso aqui ela indica a ignição do movimento, tá? Que vai acontecer a reversão e vai dar início a um novo ciclo, tá? Daqui para cima. O que a gente começa a fazer as nossas análises? Aqui, vamos supor, se eu for analisar para uma continuidade de movimento, essas duas primeiras barras de volume, elas, vocês considerariam que elas estão em harmonia ou estão em anomalia? Esse candle, ela está em harmonia com essa barra de volume do segundo barra de volume, ou ela Sim. se encontraria em desarmonia? Perfeito. Aqui a gente já também tem ó, um candle maior, certo? Com a barra de volume maior também que a anterior. Então ela segue nos indicando que até aqui está tudo em harmonia, perfeito? Porém aqui, deixa eu enumerar os candles aqui que vai ficar mais fácil para a gente explicar. Porém, aqui no quarto candle, se você reparar, a barra de volume ela já está contida, certo? Porém, o quarto candle ele é muito menor que o terceiro candle. Então ele não teve a mesma ação e reação, certo? O esforço aplicado aqui não foi compatível com o resultado. Perfeito? Então aqui a gente já, o paviozinho aqui em cima também, ele já nos indica o quê? Uma rejeição nessa ponta, tá? Por quê? Porque aqui a gente teve entrada nesse ponto aqui, ó, a gente já teve entrada da força contrária, tá? O que acontece? Você vai analisar com o passado recente do gráfico, certo? E se confluir com alguma região de travamento, ó, vamos marcar aqui rapidão. Você sempre vai olhar como é que essa região é de travamento, tá? Eu teria esse fundo aqui, ó. Só que se você observar, ó, ele está em desarmonia, certo? Questão de esforço e resultado aplicado nesse candle. Porém, ele deixou um paviozinho, certo? E ele tem um espaço até chegar na minha marcação. E tirando essa minha marcação que está um pouco acima, eu não tenho nenhuma região de travamento. Porque ó, esse pedaço daqui ó, é domínio de compra, tá? Ó, dessa abertura até esse fechamento aqui é domínio de compra aqui atrás, certo? Então aqui eu teria leitura para mais um candle de alta. Porém, chegou nesse candle aqui, esse pin bar verde, que já travou no meu anal, ele fechou travando na minha região de resistência passado, certo? E o que o volume aqui ele indica? Ó, ele está maior que os dois anteriores, certo? Ela indica que teve muito esforço para pouco resultado, tá? Porque o candle ele abriu aqui, foi aplicado a ação de venda, certo? A ação contrária ao que a gente estava esperando. Porém, no final aqui houve entrada pesada de compra, tá? Até porque a barra de volume anterior ela te diz que está prevalecendo compradores, certo? E acaba fechando o preço. Só que, porém, fechou o preço travando na minha região de resistência. Praticamente fez um backtest aqui na média de 34 também, tá? Aí você analisa aqui a questão da média,
travamento, aqui em tese você teria basicamente um ponto X para entrar de put para essa vela seguinte. Perfeito? Vamos continuar aqui. Importante, quando o preço se movimenta de forma associada a um volume, quando o preço se movimenta de forma associada a um volume alto e crescente, esse volume é validado. Pois se o preço se movimenta em uma direção e tem um volume como suporte, é um sinal claro de tendência. Vamos achar uma validação aqui no gráfico. Aqui a gente tem esse exemplo que a gente acabou de passar, certo? Aqui está crescente, né? Aqui ele ficou contido, porém validou. Vamos achar um outro exemplo aqui mais claro. É onde esses horários aqui é complicado. Ó, aqui a gente teria essa tendência de alta aqui. Ó, desse ponto para cá o volume ele começa a ficar crescente, tá? Porém esse candle aqui ele indicou fraqueza. O que vai prevalecer na minha leitura? Eu analisando esse conjunto desses dois candles, certo? Você vai analisar o conjunto dos dois candles para decidir se faz a entrada para o terceiro aqui. Tá? Tem situações que você vai analisar de forma individualizada, principalmente quando for em topo ou fundo, certo? E para meio de tendência, eu recomendo que vocês analisem um conjunto de 2 ou 3 pares de candles para validar se está crescente, decrescente, tá? Se está em a questão de essa movimentação do candle está em harmonia ou desarmonia, tá? Aqui você teria uma leitura para cá, para o candle seguinte, porque ó, esse segundo candle ele rompeu a máxima do anterior e deixou a intenção de subir. Porém, como esse terceiro candle aqui ele abriu em gap, tá? Eu não faria uma entrada para esse terceiro candle. Perfeito? Processo de formação do preço, candle ou vela. O VSA foi bom o Luciano entrar. Vamos lá para o final aqui que eu quero explicar uma situação que eu anotei aqui. O Luciano trazendo em questão, assim, respondendo aquela questão que você levantou ontem, de forma mais precisa, eu trouxe aqui o conceito de liquidez e volatilidade, tá? A gente fala volatilidade, só que está errado, é volatilidade. Ao invés de ser um V ali, é um L. Né? A gente vai pesquisando, vai aprendendo, né? Eu falava só volatilidade porque o pessoal replica, né? E não é volatilidade. Vamos lá, liquidez. O conceito de liquidez está intimamente ligado à negociabilidade. Isso quer dizer quão fácil será fechar um negócio de compra ou venda no mercado e o prazo para conseguir retornar o seu dinheiro. Tá? Assim, vai estar relacionado à questão a liquidez, ela está estritamente ligada à saúde da tendência, certo? Aqui eu tenho uma tendência com corpos pequenos, porém aqui ela começou a ter um corpo mais razoável, né? Então aqui houve injeção de compra, certo? Aqui também teve um rompimento, porém aqui já teve corpos pequenos, demonstrando fraqueza, certo? Porém aqui já teve corpos maiores, demonstrando a injeção de interesse de venda nessa região, tá? A volatilidade ela está estritamente relacionada com as notícias aplicadas ao mercado naquele determinado dia. Por isso que é bom o pessoal fazer aquelas consultas, né, esqueci o nome do site lá que dá para fazer as consultas das notícias, mas é sempre bom olhar as notícias antes de operar, né, se tem um touro, 2 touros, 3 touros, tá? Que isso implica na volatilidade do mercado naquele determinado período.
o que acaba por influenciar o preço em que as ações fecham no final do dia. Estes valores mudam ao longo dos intervalos em que as bolsas estão abertas ou entre um dia e outro. A volatilidade trata-se dessas variações de preço ou de um ativo em determinado período de tempo. No mercado de capitais, existe um desvio padrão dos retornos diários dos preços, ou seja, a oscilação é vista como algo inerente ao investimento em renda variável. A intensidade com que essas oscilações nos valores acontecem indica o nível em que se encontra. Sendo assim, quanto mais rápido os preços alteram, maior a volatilidade. Da mesma forma que quando é reduzida essa intensidade, menor será a volatilidade. Deixa eu só fazer uma exemplificação aqui. Cadê? Quando o mercado está volátil, né, ele abre, certo? Nesse ponto, aí o preço vai ficar aqui, né? Sobe e desce, sobe, desce, sobe e desce. Sempre quando, aqui no meu caso, né? Eu tenho uma hora de diferença da maioria de vocês. Sempre quando dá 8 horas, 8 e meia, o mercado que abre a B3, o mercado aqui fica doido, sabe? O gráfico, né? Os preços ficam oscilando muito. Essa oscilação na movimentação do candle é a volatilidade propriamente dita, tá? Pronto, sanada essa dúvida de quinta, vamos voltar para nossas explicações anteriores. Processo de formação do preço, candle ou vela. O VSA procura as diferenças entre oferta e demanda, que são essencialmente criadas por grandes operadores ou os big players. Tá? Para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda, o VSA estuda as interações entre três variáveis em um gráfico, bem como a provável direção de curto prazo do mercado. Essas três variáveis são a quantidade de volume em uma barra de preço, diferença de preço ou intervalo, e o fechamento do preço. Vamos explicar uma por uma. A quantidade de volume em uma barra de preço, ela está relacionada ao spread, certo? Entre máximas e mínimas, tá? Considerando o corpo, né? Aí o volume vai validar ou não essa movimentação. A diferença de preço ou intervalo. A questão aqui do corpo, certo? E a sombra, né? O pavio que é deixado, tá? E o preço de fechamento. Bom, no candle vermelho a gente sabe que abre em cima, fecha embaixo, certo? Que aqui, nesse exemplo que eu estou demonstrando aqui, quem prevaleceu foi a venda. E no segundo exemplo, né, que o candle de compra ele abre embaixo, certo? E fecha em cima. Aqui quem prevaleceu foi os compradores, tá? Muitos padrões de VSA requerem 2 ou 3 barras para confirmação. As alterações no preço de um bem são resultado de um esforço, que é representado pelo volume. Se a ação do preço estiver em harmonia com o volume, continua a tendência. Por outro lado, se o volume e o preço apresentarem uma divergência significativa, é provável que a tendência do mercado se interrompa ou mude de direção, que muitas das vezes ela pode lateralizar ou fazer acumulações, tá? Para a gente aqui no caso que opera OAB, são aquelas pequenas acumulações que ocorrem, tá? Aí eu coloquei aqui um exemplo de uma carreta subindo uma ladeira. Por quê? Bom, não sei se vocês já viram na prática, ou tem muitos vídeos na internet, né? Principalmente naqueles atoleiros que o pessoal vai passar, certo? Se você vê uma carreta para subir um pequeno pico, ela tem que pegar o embalo, tá? Principalmente se ela estiver carregada. Por quê? Se ela não aplicar a força, a força, né, considerada para ela subir, para ela fazer aquele pequeno esforço que é subir o topo, ela não vai conseguir, ela vai ficar no meio do caminho, tá? Vamos pro gráfico aqui.
Ó, você tem uma carreta aqui, certo? Ela tem um topo para subir. Se ela não aplicar o esforço compatível com a subida, tá? Ela não vai ter o resultado que é chegar aqui em cima, certo? Ela vai fazer o que? Ela vai subir até metade do caminho, não vai conseguir subir, provavelmente ela vai voltar de ré, tá? Ou vai acabar encavalando no canteiro, certo? Se ela chega com o embalo necessário para ela subir, ela vai chegar aqui, e vai embora, tá? Se não tiver nada pelo caminho, tá? Principalmente um carro pequeno atrapalhando, certo? Se não tiver nada, ela chegar aqui com a velocidade compatível, né? E aplicar o esforço necessário, tá? Ela vai cumprir o que ela tinha que ser cumprido, que é chegar nesse topinho aqui e seguir o fluxo dela, né? Que é seguir o destino dela, tá? Até aqui vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tudo certo. Aqui tá tudo certo. Beleza. Esforço versus resultado é corpo pequeno com volume grande e o corpo grande com volume pequeno, tá? Esses são os dois padrões que a gente costuma observar no gráfico, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, esse primeiro candle aqui, ele é um candle que rompeu, certo? Esse fundo. Ele não rompeu, ficou travando nesse pavio. Porém, ele rompeu o corpinho aqui, tá? Então aqui a gente tem que ficar esperto. Ó, você tem um pequeno corpo, certo? Em relação à barra de volume. Ó, se você olhar aqui atrás, você tem praticamente o mesmo candle, com o mesmo tamanho, a mesma barra de volume, e aqui ela ficou verde, certo? Aqui a nossa leitura aqui seria com base nessa anomalia de esforço e resultado, certo? Abriu, desceu, você joga para cima, tá? Poderia pegar uma retração. Porque ó, daqui para baixo, do fechamento desse candle vermelho para baixo, automaticamente tem domínio de compradores, tá? Ó, daqui para cá, desse pavio para baixo, região de domínio de compra. E o volume ele já te indica uma anomalia de esforço e resultado aplicado nesse primeiro candle, certo? Porém, esse candle fechou vermelho, por quê? Porque esse candle aqui ele é um candle de força que está rompendo uma microacumulação, certo? E você pode interpretar esse volume grande como uma ignição de movimento, tá? Ele vai dar início à movimentação de baixa, certo? Deixa eu só marcar aqui. Ó, chegou nesse candle aqui grandão, a gente já teve basicamente o tamanho desse corpo, certo? É compatível com o tamanho do volume, tá? Então aqui a gente teria uma harmonia. Se você tem uma harmonia
certo? Você tem um paviozinho indicando que tem interesse de descer mais um pouco, e ele rompeu a média de 144. Esse candle seguinte aqui, ao ele abrir e subir um pouco, você joga ele para baixo, tá? Por quê? Porque você tem a leitura que ele vai descer mais um pouco, tá? E ele veio, testou a média e desceu, tá? Cumprindo a nossa análise. Porém aqui, nesse candle aqui, esse candle é praticamente um spinning top, tá? Porém ele não está harmônico porque o pavio superior é maior que o pavio inferior. E o que acontece? Ele tem um corpo pequeno para um volume relativamente grande, tá? E esse volume aqui, ó, verde, ele está me indicando o quê? Ele está me indicando, está demonstrando a entrada de compradores nesse ponto, certo? Então aqui para esse candle aqui eu teria uma leitura para cá, ó, tá? Porém ele teria que fazer aquela movimentação, ele teria que abrir e descer, aí eu jogo ele para cima, tá? A partir do momento que ele abriu e subiu, ele cancelou a minha leitura. Tá? Se vocês observarem aqui, ó, esse candle aqui ele abriu e já subiu, então ele cancelou a minha leitura de cá, certo? Ele também é aplicado um baixo volume. Tá? Ó, ele fechou expirado dentro do paviozinho do candle anterior. Aqui eu já tenho que o gráfico ele pode reverter a qualquer momento. Só que o que aconteceu nesse candle seguinte? Ele abriu, já desceu direto, tá? Só que aqui eu não teria uma leitura já para fazer call, porque ele teria que buscar pelo menos essa marcação aqui de números redondos, tá? Se você olhar aqui, ele não chegou no números redondos. E aqui atrás eu não tenho embasamento para fazer a marcação nele, tá? Não, só aqui atrás, porém ele não seria no aquele candle fraquinho vermelho. Vamos lá. Anomalia de esforço-resultado é tamanho do candle versus tamanho da barra de volume. É efetivo em topos e fundos. Para você pegar bem, assim, com mais facilidade, o conceito de esforço e resultado, é importante você saber, assim, absorver o conceito de aprender, né? O conceito de absorção e exaustão. Tá? A anomalia de esforço e resultado, onde você tem um corpo pequeno e uma barra de volume grande, você tem uma absorção. Tá? Quando você tem um corpo grande e uma barra de volume pequeno, você tem uma exaustão. Absorção, grande esforço e pequeno resultado. Exaustão, pequeno esforço e grande resultado. O esforço ele é visto através do volume, o resultado é visto através do preço, né, do candle ou da vela. Aqui a gente tem um exemplo de absorção, tá? Um pequeno candle, certo? Aqui é um pequeno candle, ou um candle com corpo pequeno, uma barra de volume grande, tá? Aqui, nesse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma validação nesses dois primeiros candles. No terceiro eu tenho uma absorção de movimentação, tá? É uma anomalia ou uma divergência. Importante. Antes de acontecer uma reversão, tem que acontecer uma absorção mais uma exaustão mais fluxo. O que isso quer dizer? Eu coloquei aqui em outras palavras.
tem que acontecer uma absorção seguida por uma exaustão, mais divergência de fluxo. Tá? Isso aqui tá exemplificado aqui embaixo, quer ver? Aqui, ó. Ó, você vinha como fala, uma confirmação, certo? Esses dois primeiros candles fez uma confirmação. Esse terceiro candle ele já fez uma absorção e o último candle ele foi uma exaustão, tá? Então o próximo candle provavelmente vai reverter. Aí você leva em consideração que você analisando essa ordem da pernada, ó, você já tem uma absorção, você tem uma exaustão, pode acontecer de forma diversa também, tá? E você tem aqui o que? Tem um candle expirado, tá? Isso tudo aqui, se você confluir com uma região lá atrás de suporte e resistência, né, ou região de domínio de compra e de venda, tá? Você teria uma leitura para put na próxima vela. Perfeito? Até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá tudo certo. Deixa eu achar no gráfico um ponto de absorção bacana. Aqui a gente teria um exemplo de absorção, exemplificando no gráfico, tá? Porque ó, os candles eles vêm crescendo. Primeiro candle, segundo candle, esse primeiro aqui sinalizou o início do ciclo, certo? Fechou o ciclo de venda e deu início ao ciclo fechou o ciclo de compra aqui atrás, certo? E validou o início do ciclo de venda. Aqui, para mim analisar se vai reverter ou não, tá? Eu aguardo o fechamento desse candle. Aqui eu tenho a movimentação, certo? Esses três candles aqui você vai analisar. Opa, peraí, fez uma escadinha, a escadinha está harmônica, certo? Não tem muita divergência entre elas aqui, ó. Elas estão harmônicas, tá? Não tem essa discrepância aqui, ó, tá? O que que acontece? Porém, ó, como que fala? Esse padrão de candle, tá? Ela é incompatível com o tamanho da barra de volume, tá? Então aqui a gente tem que acontecer uma absorção da movimentação de venda e vai acontecer uma provável correção do movimento, tá? E daqui para cima ela faz uma nova correção. Ó, vocês podem interpretar a exaustão nesse caso aqui. Ó, aqui começou um ciclo de baixa, certo? Porém, ó, se você observar, ela vem com volumes baixos, tá? Volume baixo, volume baixo, volume baixo. O que aconteceu aqui? Um volume gigante em relação aos anteriores. Tá? Ele dá o dobro do tamanho das barras de volumes anteriores. Isso aqui ela está escancarado uma exaustão do movimento, tá? Candle grande com barra exagerada, tá? Em relação às 3, 4 últimas velas, tá? Você consegue identificar visualmente assim, tá? Deixa eu achar agora um exemplo de exaustão aqui bem nítido, tá? Para me mostrar para vocês.
Esse horário aqui é meio ruimzinho para... Deixa eu já passar uma situação aqui que eu estou observando que está acontecendo bastante aqui e é um padrão, tá? Sempre quando observarem esse padrão aqui no fundo, num topo, num topo ou num fundo, aqui no caso que a gente está observando é um fundo, tá? Esse padrão aqui, ele sinaliza a reversão da movimentação, certo? Sempre quando vocês verem que fazendo tipo um, né? Um U ou um V, fica a critério, eu considero um padrão 1 aqui, certo? Ele sinaliza a reversão da movimentação. Quando você encontrar esse padrão aqui na tendência, ela sinaliza a quebra da harmonia e uma provável reversão, tá? Deixa eu ver se eu acho algum exemplo aqui na tendência. Na tendência não vai ter aqui. Ah, não, tem aqui, ó. Ó, vem a tendência de baixa. Ó, vinha a tendência de baixa, certo? E aconteceu esse padrão 1 aqui, ó. O que eu considero o padrão 1? A primeira e a terceira barra de volume ela vai ser maior que a segunda. A segunda vai ficar no meio, tá? Como se fosse um U. Se vocês olharem aqui, ela fica parecendo um padrão U aqui, ó, tá? Ó, esse aqui dá mais ou menos aquilo que a gente acabou de estudar ali, não é naquele exemplo que tá no PDF. Absorveu a armadilha, certo? Foi a exaustão do movimento, corrigiu, tá? Então não vou achar aqui nenhum exemplo de ó, ele pode fazer esse padrão também, aqui mais macro, tá? Se vocês observarem aqui, ó, tá vendo que ela faz um U aqui, tá? Aqui sinaliza, indicou a exaustão da movimentação, tá? Esse padrão assim sempre vai sinalizar a quebra da tendência e uma provável reversão. Aí vocês fazem a confluência, tá? Vamos lá. Validação e desarmonia. Aplicação direta do esforço versus resultado. Quando observamos um candle e seu volume correlato, procuramos justamente pelo desbalanceamento entre eles. O que é o desbalanceamento? É a desarmonia entre o tamanho do corpo do candle e a barra de volume, tá?
Como comentado anteriormente, o volume deve confirmar a tendência, ou seja, um candle de corpo grande, spread, normalmente é acompanhado por um volume grande, pois este representa o combustível para o deslocamento daquele. É a aplicação direta da lei de Wyckoff, esforço e resultado. Contudo, como podemos analisar o preço quando esta correlação direta não ocorre, quando temos um grande volume com pouco deslocamento ou vice-versa. Entenda que o volume deve validar o preço. Quando não ocorre essa correlação, ocorre a desarmonia. A gente vai ver aqui abaixo, tá? Aqui é um exemplo de validação, certo? Um corpo grande com barra de volume compatível, um corpo pequeno com barra de volume compatível. Se não ocorrer essa validação, a gente já liga um alerta, porque algo não está certo, tá? Pois está havendo uma desarmonia entre a relação esforço e resultado. Perceba nos exemplos abaixo a falta de harmonia entre volume, combustível gasto, e o deslocamento das barras. Aqui a gente já tem o contrário, tá? A gente tem um volume alto e um baixo volume, certo? E um candle com um corpo pequeno e um grande volume. No primeiro caso, temos o desbalanceamento promovido pela falta de interesse dos compradores no fornecimento de liquidez dos níveis de preço mais altos. O que aconteceu aqui? Ó, a gente tem um desbalanceamento pela falta de interesse de compra. Tá? Aqui a gente tem a aplicação de um candle de compra, porém, no volume a gente não identifica essa ação de compradores todas, entendeu? Então aqui a gente já tem uma desarmonia. Tá? O preço fala uma coisa, porém, o volume já que retrata a nossa realidade, ele indica outra. Já no segundo exemplo, temos muito esforço e pouco resultado, sinal claro de defesa entre compradores e vendedores nos níveis mais altos do preço. Aqui o preço provavelmente ele vai estar numa região de resistência, certo? Aqui a gente tem uma injeção muito grande de compra, porém o resultado que foi repassado para o preço é muito pouco, muito pequeno. Tá? Com esta interpretação, podemos verificar a real intenção dos players que manipulam o mercado, fugindo assim de várias furadas, por exemplo, de entrar em falso rompimento. Basicamente, podemos distinguir movimentos genuínos de falsos movimentos que são feitos pelos players com o intuito de manipular o mercado através da busca de liquidez ou testes de oferta e demanda. Absorção, entrada de fluxo persistente contrário ao movimento prévio. É falta de liquidez, falta de interesse na defesa dos níveis de preços subsequentes. Lembre-se, desarmonia entre esforço e resultado geralmente significa fraqueza do movimento prévio. Pontos importantes a serem observados. O alto volume ele indica liquidez, comprometimento, combustível, porque principalmente se ele partir aqui dessa aqui igual aqui, tá? É o primeiro ou segundo candle do movimento, ele tem um alto volume, ele está indicando o combustível, tá? É a ignição dessa nova movimentação que vai ter início, certo? Pontos de interesse, start de movimento, pontos de defesa. O start do movimento é isso aqui que eu acabei de passar, tá? O pessoal da psicologia dos candles fala que um candle grande, certo? Saindo de uma região de um provável suporte, tá? Ele está startando o movimento, a ação naquela movimentação que está iniciando. Tá? Então está startando força, né, que eles falam. Ó, vamos fazer uma marcação aqui rapidinho, só para vocês verem o negócio.
aqui em tese eu teria um topinho, certo? Eu marquei um provável fundo aqui, ó. Tá? Ó, corpo verde com corpo verde. Esse candle aqui ele fechou inspirado na minha marcação. Esse aqui já começou a fazer início a correção. Esse aqui validou a correção. Tá? Então aqui eu tenho um start de movimento de alta. Tá? Por isso que isso aqui seguiu o fluxo. Certo? Baixo volume ele indica exaustão da movimentação, certo? E uma rejeição daquela negociação, tá? Aí aqui na última página aqui a gente tem as tarefas de casa, tá? Aí vocês respondem, só que aí pode responder por escrito e colocar no grupo, ou pode responder, printar e colocar no grupo, tá? Porque dependendo do arquivo que for colocado lá no grupo, o Boit ele já passa o facão direto, tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida aqui? Ficou algum questionamento pendente? Fique à vontade para perguntar, porque aqui a gente já terminou a apresentação, tá? Perguntas, dúvidas, pode ficar à vontade. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Esse exercício pode mandar para você mesmo, aí depois você coloca no grupo lá, né? Não entendi, Rodrigo. Repete, por favor. O exercício que você passou aí, a gente pode resolver mesmo. Aí manda para você, você coloca no grupo, pode colocar direto no grupo. Pode postar direto no grupo, fazendo favor. Perguntas, dúvidas, entender o conceito de absorção, exaustão. Pronto, eu já ia falar, era sobre o conceito de absorção e exaustão que ainda não caiu bem assim no conceito, sabe? Entendi. Vamos lá, aqui tem um exemplo aqui. Então, essas duas primeiras velas, elas vêm em harmonia, certo? Essa terceira vela, ela quebrou aquela harmonia, tanto de tamanho dos corpos anteriores dos candles, quanto do tamanho da barra de volume, tá? Por quê? Aqui eu tenho um candle de corpo pequeno, certo? E uma barra de volume maior. Então aqui eu tenho que os vendedores eles estão absorvendo essa movimentação de compra, né? Uma movimentação de alta. Eles estão começando a frear a movimentação de alta, entendeu? A absorção é um freio, assim, você pode correlacionar ela como se fosse um freio aplicado àquela movimentação que estava vindo, tá? Porém, o que aconteceu? Ao invés de já reverter, porque provavelmente esse candle aqui ele não tinha travamento lá atrás, ó, ele rompe a máxima aqui anterior, ele deixa um paviozinho falando que quer seguir mais um pouco, tá? Mais para frente, a hora que a gente entrar em alguns conceitos da lógica, aí vocês já vão começar a interpretar o que eu estou falando aqui, tá? Do pavio, tá? Rompimento de pavio que está indicando interesse para seguir. Aí o que aconteceu? Esse candle aqui, o quarto candle, tá? Deixa eu enumerar aqui para ficar mais fácil. O quarto candle aqui, ó, se você observar, ele fez o contrário, tá? Ele deixou um corpo grande, certo? Em relação ao candle anterior e assim um pouco maior que os dois candles anteriores, os dois primeiros candles anteriores. E a sua barra de volume, se você observar, ela está menor que a barra do terceiro candle e ela também está menor que a barra dos dois primeiros candles que estavam em harmonia, entendeu? Isso aqui já significa que essa movimentação de alta que vinha tendo, ela não tem mais força para seguir, tá?
ponto-chave para mim interpretar essa exaustão é esse fechamento do candle aqui, do quarto candle careca, ó, sem pavio, tá? Aqui eu já interpreto ele como uma provável reversão e análise de put para o próximo candle. Perfeito? Conseguiu pegar a diferença? Certo, tranquilo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Todo final de tendência, no caso uma micro tendência, ela Isso, vai acontecer uma absorção para poder reverter, é isso? isso, aham. Pronto, show de bola. Mais perguntas? Dúvidas? Ou já querem encerrar por aqui? Então, essa é a absorção, quando ela dá o sinal no gráfico, no caso como você falou na próxima vela, a gente pode considerar sobre aquele ciclo volumétrico, ela já vai começar um outro ciclo, não é isso? Isso. Espera, deixa eu só te mostrar aqui um Pronto, exemplo. certo. Igual aqui, ó. Você tá vendo aqui esse candle, né? Sim, Ó, aqui eu vim, ó, começou aqui minha reversão, certo? Aí fez um Harami de baixa. Aqui eu já tenho, que tá indeciso aqui, ó, tá? Esse candlezinho, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, esse candle vermelho aqui, ó, se você observar, ele fechou ele fechou o corpo dele dentro desse pavio, certo? Isso aqui já me indica a fraqueza da movimentação. Esse candle vermelho, ele é a exaustão dessa micro tendência aqui de baixa, tá? Porque ó, a barra de volume dele está maior que a anterior, tá? E está um pouquinho maior que essa primeira aqui, tá? O que aconteceu? Eu fiz uma projeção de preço aqui, marquei esse topo com esse fundo, tá? Para mim saber até onde essa movimentação aqui de baixo ia chegar. Esse candle aqui ele fechou praticamente travando, certo? Por isso que essa aqui já começou a fazer a correção do movimento. Aí vamos analisar agora aqui a questão da exaustão aqui e absorção nesse aqui. O que aconteceu? Aqui vamos ver se eu tenho travamentos laterais aqui. Deixa eu tirar essa. Ó, aqui lateralmente eu tenho só os pavios ali, ó, tá? Porém aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó. Esse segundo, deixa eu marcar aqui. Quando você for analisar, eu coloquei aqui o setup 1.0, tá? Porque é que o pessoal costuma utilizar. Ó, esse candle aqui, ele chegou aqui, ó, ele já deixou careca, certo? Ele já me indica que não tem intenção de seguir o fluxo. O que aconteceu aqui? Esse candle, ó, ele testou a média, certo? E fechou, só que deixou um espacinho. Se tem espaço, a gente já sabe que cabe vela, tá? E o que aconteceu nesse último aqui? Ó, eu tenho um candle exagerado, certo? Em relação às três últimas velas. E o volume dele está maior que todas uma, duas, três, quatro. Que as quatro últimas velas, tá? Ó, então ele está absorvendo, todas essas barras de volumes anteriores. Tá? Só que aqui ela não tá no sentido de absorção, ela está no sentido de exaustão da movimentação. Tá? Deixa eu achar um exemplo de absorção para ficar bem claro aqui no gráfico. Esse horário aqui, esse gráfico é meio complicado. Ó, que a absorção geralmente ela ocorre. Esse aqui seria, eu interpretaria como exaustão, porque
corpo pequeno e barra de volume grande, tá? Ó, aqui vinha o volume decrescente, esse aqui, ó, ele já ficou muito grande em relação às demais, certo? Ó, se você olhar aqui, ó, ele engolfa essas últimas três barras de volume e ele fechou careca, então ele está sinalizando a exaustão. A absorção ela está relacionada com corpo pequeno e volume grande. Aqui eu não tenho nenhum exemplo nítido. Deixa eu abrir outro par de moeda. Ó, aqui a gente teria um exemplo de absorção clara. Aqui. Deixa eu passar uma situação para vocês analisarem. Ó, sempre quando vocês encontrarem, identificarem no passado recente, deixa eu mudar aqui. Ó, 2, eu tenho uma reversão validada, certo? Esse candle aqui, ó. Então aqui na abertura desse candle e na abertura desse segundo candle, eu tenho um domínio um domínio de defesa de venda, certo? O que aconteceu aqui, ó? Ó, em tese aqui eu teria ó, vinha uma movimentação de alta, certo? Que fez a reversão. E vinha a movimentação de alta. O que aconteceu nesse candle aqui, ó? Esse primeiro candle, ele fez uma exaustão. Certo? Em relação, porque ele tem um corpo muito grande em relação às duas, três últimas velas dessa movimentação, certo? E a sua barra de volume, ela engloba o tanto de velas que ela, ao tanto de barras de volume que ela engolfa aqui atrás, ó, tá? Então aqui a gente teria uma movimentação de exaustão. Porém, ó, aqui eu tenho um comando de alta e deixou a intenção de subir mais um pouco. Porque ó, ele testou essa média, acho que se eu não me engano, essa média amarela é 34. Ele testou a média de 34 e deixou um pavio, que eu tenho esse espaço. Que eu tenho esse espaço a ser preenchido, certo? E nessa linha desse espaço a ser preenchido, eu não tenho nenhum travamento. Então, eu não tenho nenhum travamento a ser aplicado. É por isso que a seguinte seria a leitura para cá. O que acontece é que eu tenho uma exaustão, certo? Para esse segundo candle, eu tenho uma leitura de absorção. Por quê? Ele é um candle pequeno, certo? Que está absorvendo a movimentação de alta. Tá? E ó, se você observar, ele fecha meio que travando na minha média de 144, que ela forma um ponto de resistência muito forte. Tá? E o que acontece? O candle seguinte, ele abriu e entrou para o meu domínio de defesa de venda.
tá? No que ele abre, dá um pico de vela aqui, eu teria uma leitura, já sabendo que aqui ocorreu uma absorção da movimentação e uma provável correção do movimento, vai se iniciar, né, nesse próximo candle, eu teria uma leitura para fazer a retração aqui, eu entraria de put, a partir do momento que esse terceiro candle ele dá um pico de vela, tá? Ele abre, ele dá um pico de vela aqui para cima e eu jogo ele para baixo, com base na análise desses últimos candles aqui, tá? Porque ó, eu tenho a exaustão da movimentação, eu tenho que esse segundo candle aqui absorveu essa movimentação de alta, tá? E ele está pronto para fazer uma correção, tá? Deixa eu ver um negócio aqui rapidão. Tá top, tá show de bola. E ó, aqui eu tenho você liga esse fundo com esse topo. Ó, foi certinho no pavio. Ela dá o pico de vela na minha marcação, joga para baixo, tá? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Pra mim tá ok. Tranquilo. Tudo certo, pessoal? Vamos encerrar então? Tudo certo. Vamos finalizar então. Boa noite, gente. Eu vou. Boa noite, só agradecer, viu? Obrigadão. Eu que agradeço. Eu vou fazer as configurações aqui da live, eu já subo no grupo, tá? Tá, boa noite, obrigado. Bom final de semana. Ok, boa noite. Obrigadão. Boa noite, obrigado, João. Nada.